Com o Excel, temos a possibilidade de utilizarmos operações básicas. Operações básicas de adição, de subtração, de multiplicação e divisão. Em São Tomé e Príncipe, nós, operações de adição, nós chamamos, por simplicidade, de conta de mais, e de subtração apelidamos de conta de menos. E os símbolos de cada um deles, aqui temos. Por exemplo, a adição, nós temos esse símbolo no Excel, o símbolo é este, o utilizado é este. Subtração, o símbolo utilizado é este. Enquanto a multiplicação, o símbolo é simplesmente o asterístico. E divisão, temos o símbolo da divisão. Então, vamos ver como é que esses símbolos nos ajudam no nosso cálculo no Excel. É claro, esqueci de fazer menção que em inglês, sim, os nomes seriam estes, mas o símbolo continua a ser igual, tanto em português como na língua inglesa. Então, nós teríamos, por exemplo, a coluna 1, eu vou criar a coluna 1 e 2 e vou introduzir alguns valores aleatórios, valores ao acaso. 2, 3, 4, 1, 3, sim. Então, operação de adição. Nós teríamos aqui, por exemplo, se eu quiser somar este valor, essa célula, o valor desta célula mais o valor desta célula, eu chegaria aqui, diria isto mais aqui. E como podemos ver, 23 mais número 2 é igual a 25. Da mesma forma, posso chegar a 43 mais número, número 3, que é 46. Atenção, pessoal, eu aconselho, nunca façam, por exemplo, se quiserem somar este 21 na célula C15 mais o número 5 na célula D15. Nunca cheguem no Excel, façam assim, 21 mais 5. Não. O resultado está correto, mas atenção, olha a diferença. Por exemplo, se eu chegar aqui, alterar esse valor, preste bem atenção neste 46. Ela altera, mas agora prestem atenção neste número 21. Ela não altera. Não altera porque eu defini o valor que é fixo, que é 21 mais 5. Mas se eu chegar aqui, vou puxar essa célula para baixo, mover para baixo. Se eu arrastar ela, já me dá o valor correto. Por quê? Porque essa célula está a ir buscar o valor aqui. Enquanto aqui, se eu clicar aqui, não vai buscar nada. Ou seja, fazer isso é a mesma coisa que chegar aqui e escrever Lei Soares. Como é óbvio. Independentemente da alteração que eu fizer aqui, isso nunca vai alterar a Lei Soares aqui. Ou seja, escrever Lei Soares ou chegar aqui e dizer isto é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que faz o cálculo, mas essa célula não teria nenhuma interferência com nenhuma outra, enquanto essas aí sim, porque está definida, tem uma relação com essas aí. Então, continuando, eu posso chegar aqui e dizer, por exemplo, esta mais esta e assim por diante. Mas uma forma prática de fazer isso é, primeiro, soma essas duas e a partir daqui, como o cálculo vai ser tudo igual, é só restar. Vou pôr isso na mesma linha. Subtração. Nós temos a possibilidade de chegar aqui, subtrair esta. Como podem ver, 23 menos número 2 é igual a 21. Então eu acho que não há necessidade de repetir isso para toda a célula, porque o código vai ser igual, ou seja, vai ser igual 20, C15 menos D15, que é aqui. Como podem ver, é igual a C15 menos D15, e se eu chegar aqui a arrastar, o valor é igual a C15 menos D15.
Da mesma forma, se eu arrastar isto para baixo, tenho o cálculo totalmente correto para todas elas. Multiplicação, também a lógica é a mesma. É chegar aqui, asterístico, que é vezes a célula D14. D14. Então, e há um truquezinho. Se porventura, se é a célula que eu quero calcular, ela está bem escondida, o valor está bem escondido numa célula, como podem ver, estamos na célula, eu vou puxar por aqui, estamos na célula AA, na linha 245. Se tiver isso tudo cheio de informação, tudo muito confuso, mas eu sei a posição da minha célula, então não faz sentido eu ir lá, utilizar o zoom e ir lá à procura dela. Eu posso chegar na minha folha de cálculo, chegar aqui, escrever igual, por exemplo, C15, por exemplo, vezes, ah, por exemplo, se o meu valor estiver nessa célula AA 245, então eu faria isto. Vai dar, neste momento deu zero porque a célula AA245 ela está vazia. Ela tem, e Excel assume que o valor de lá é zero. Mas no nosso caso nós não queremos essa célula, nós queremos D15. Como podem ver, eu, eu apaguei o número 5, ela já assume que neste momento está D1, ela mover para D1, eu posso mover para D4, D5 e assim sucessivamente, mas eu quero D15. Sim. Então, neste caso é só arrastar, tenho os meus valores. Divisão, a lógica outra vez mais, funciona da mesma forma, mas dessa vez não vou carregar e ir lá buscar. Eu vou digitar tudo. Também, além de digitar por aqui, também posso chegar aqui e digitar. Por exemplo, posso dizer ah, eu quero, eu quero isto igual C15 a dividir por D15. D15. Olha, não, era D14. C14 a dividir por D14. Temos aqui o valor. Podemos confirmar. Sim, está na mesma linha, está tudo certinho. Então é chegar aqui, arrastar. Temos o cálculo para toda aquela célula. E se quisermos duas casas, sem nenhuma casa decimal, é só vir aqui. Uma casa decimal, duas, três, dependendo de unidade que estamos a utilizar. Se tivermos a utilizar algum tipo de moedas ou qualquer coisa assim, então só são duas casas decimais. E quando nós chegamos aqui, arrastamos, de um modo geral, no Excel nós chamamos, ah, isso tem nome de referência relativa. Relativa por quê? Porque, bem, é, é relativa porque, de facto, o valor dessa célula tem uma relação ou, relativa a estas duas, estes dois, estas duas células. Ah, ou melhor, eu vou explicar isso de outra forma. Vamos supor, eu vou criar mais uma coluna de absoluto, seleção absoluta. Temos aqui um valor 20. Se eu vou selecionar isto, sim. Em vez de eu explicar exatamente, independentemente da operação, o efeito vai ser igual. Sim. Mas eu quero que todos esses valores estejam multiplicados por valor daqui, porque eu quero automatizar isto tudo. Então, eu vou chegar aqui. Supostamente devo arrastar. O problema é que eu arrastando, eu quando chego aqui está correto, mas eu quando arrasto para aqui, eu vou notar aqui arrastou para a célula correta, mas aqui saiu do 20, o que obriga-me a chegar aqui e vir pôr ela no 20 para dar certo. Então obriga-me de novo a fazer ela para 20 de novo. A pergunta aqui é, imaginemos se eu estiver a trabalhar no Excel que tem uma coluna muito extensa, à volta de
1000 e tal informação. Nunca mais eu termino a arrastar. Então, a forma, por isso é que nós chamamos a relação, tem uma, tem uma referência relativa. É relativa ao posicionamento dela. Mas nós, para neste caso em particular, nós queremos que ela tenha uma referência absoluta, ou seja, que este valor aqui, deste lado esteja relativa, que ela vai movendo, mas deste lado esteja absoluto, ou seja, fica fixo aqui. Então, para isso, nós temos que vir. Eu vou voltar a exemplificar, como podem ver, deu tudo zero. Eu vou esticar ela para aqui. Eu vou fazer tudo de novo. Vou apagar tudo para perceberem bem a diferença. Então, eu vou aqui vezes aqui. Agora, se eu quiser que para que este 20 nunca mova, esteja sempre o 20 vezes 23, 20 vezes 22, 20 vezes essa célula, 20 vezes 23 e assim sucessivamente, então eu tenho que vir aqui, então ver qual desse código está associado aqui e devo fixar ela através deste código, cifrão ou símbolo de dólares. A partir daqui, sim, eu posso chegar aqui e arrastar ela. Sim. Como podemos ver, deste lado, inicialmente aqui era 23, aqui passou a 22, passou a 22 de novo. Melhor, eu vou alterar esse valor. 12, 34, 68, 90, 200 e tal. Sim. Agora sim, conseguimos perceber bem a diferença. Vemos que deste lado altera, mas deste lado está sempre fixo. Deste lado fixo, está fixo porque eu fixei através deste código. E a parte boa disto tudo é que isto permite-nos automatizar o Excel, por isso mais dinâmico, e então isso possibilita-me chegar aqui e dizer que já não quero 20, por um motivo qualquer não é 20, passou a 50. Então temos assim. Ela vai atualizar automaticamente. Então passou a, por exemplo, 490 e assim temos. Nesse caso, pessoal, até o próximo vídeo.